Vale a pena trabalhar, em primeiro lugar, com a figura do habeas corpus, um remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Um tema que, logicamente, nós trabalhamos até com mais profundidade em processo penal, mas pode surgir eventualmente uma questão trabalhando com arcabouço constitucional na prova de direito constitucional ou direito administrativo. Então vamos analisar ali o artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Ali diz: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, em primeiro lugar, quando nós analisamos aqui a figura do habeas corpus, nós temos que fazer uma análise histórica. Antigamente, quando não havia ainda a figura do mandado de segurança, o habeas corpus protegia outros direitos líquidos e certos, porque não havia um outro instrumento preciso para isso. Então, analisando o aspecto da tradição brasileira sobre habeas corpus, nós vamos encontrar que, no passado, também se utilizava o habeas corpus para se proteger outros direitos líquidos e certos. A partir do surgimento do mandado de segurança, o habeas corpus passou a trabalhar e proteger um único direito líquido e certo, que nós até chamamos de liberdade de locomoção. Para muitos, um direito tão fundamental para o desempenho e exercício de outros direitos. A liberdade de locomoção, o direito de ir, vir e até mesmo permanecer, que está previsto basicamente no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Quando nós falamos aqui da figura do habeas corpus, principalmente analisando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, isso acaba ficando bem claro. O único direito líquido e certo que é protegido pelo habeas corpus atualmente é a liberdade de locomoção. Tanto perante uma ameaça, quando nós podemos encontrar um habeas corpus preventivo, como até mesmo quando já existe alguma restrição à liberdade de locomoção. Então nós vamos encontrar um habeas corpus repressivo. Quando nós falamos aqui a respeito de habeas corpus, pode ter como fundamento uma ilegalidade ou abuso de poder. Então é muito comum ali você encontrar que a autoridade que está restringindo a liberdade de locomoção ou é um membro da magistratura ou até mesmo um delegado. É um agente público que nós encontramos em sentido estrito, normalmente um ocupante de cargo público, em virtude de abuso ou ilegalidade, pode muitas vezes violar a liberdade de locomoção. Mas cuidado, quando nós falamos a respeito do habeas corpus, nós também devemos lembrar o seguinte: até mesmo um particular pode violar a liberdade de locomoção de alguém, mas apenas com base numa ilegalidade, com base no abuso de poder não é possível, porque um particular não tem um poder para realizar qualquer tipo de abuso. Então nós vamos encontrar até muita jurisprudência a respeito de hospital privado, que muitas vezes não dá alta a um paciente que está internado, enquanto ele não pagar as contas que deve naquela instituição privada. Então é muito comum nós encontrarmos aqui a possibilidade de impetrar habeas corpus frente a um particular, uma pessoa jurídica de direito privado. Nós sabemos até, logicamente, com o estudo de processo penal, que claramente o habeas corpus é eminentemente uma ação penal popular. Apenas nós vamos aqui lembrar que para você utilizar a figura do habeas corpus, não precisa, nesse caso, estar acompanhado de um advogado. O próprio paciente, aquele que está sofrendo uma restrição na sua liberdade de locomoção,
pode a própria pessoa utilizar a figura do habeas corpus. Quando nós falamos de um habeas corpus preventivo, é como se fosse até mesmo um salvo-conduto que você busca junto aos órgãos do Poder Judiciário para muitas vezes não sofrer uma futura e real ameaça à sua liberdade de locomoção. Então, antigamente até é muito comum quando nós encontrávamos uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, e o parlamentar, nesse caso, não conseguia visualizar claramente as atribuições de uma CPI, muitas vezes acabava dando ordem de prisão em virtude ali de um crime de desacato em relação a alguém que foi prestar algum esclarecimento numa CPI. Então, com o tempo, passou a ser muito comum, principalmente quando era CPI no Poder Legislativo Federal, quando a pessoa era convocada para uma CPI, antes conseguia um habeas corpus preventivo junto ao Supremo Tribunal Federal, como se fosse um salvo-conduto, principalmente para proteger o seu direito de não se auto-incriminar, o direito de permanecer em silêncio. Então, nós temos aqui a figura do habeas corpus, que irá proteger um único direito líquido e certo, que é a liberdade de locomoção.